Sabe aquela sensação de estar num beco sem saída com a própria saúde? Sei bem. Uma dor crônica que não passa. Um cansaço que, assim, não tem explicação. Um desequilíbrio que a medicina convencional olha, faz todos os exames e no fim diz... Não encontramos nada. Exato. Ou, o que é pior, você vai ter que aprender a conviver com isso. As fontes que a gente analisou hoje usam um termo em alemão que é perfeito para isso. Austherapiert. Sim, é a sensação de ter esgotado as terapias, né? Isso. E é justamente para quem se identifica com essa busca que a nossa conversa de hoje é dedicada. Vamos mergulhar numa técnica terapêutica não invasiva chamada Biokybernetic Schmidt. Também conhecida como código PIN orgânico. Um nome tanto. E a nossa missão é justamente entender o porquê desse apelido. Exato. E para isso a gente vai se basear em fontes bem sólidas. Temos os escritos do próprio criador, o Dr. Jan Gerhard Schmidt, que era engenheiro. Temos artigos que situam a técnica na biocibernética. Que é o estudo da autorregulação do corpo. Perfeito. E, o principal, temos uma tese de doutorado brasileira super robusta, que fez um ensaio clínico com números, estatísticas e ainda conversou a fundo com os pacientes. Ótimo. Então o plano é esse. Vamos desvendar a lógica por trás da técnica, ver como ela funciona na prática e, claro, analisar o que essa pesquisa brasileira descobriu. Para quem busca uma alternativa natural para um problema de saúde persistente, essa conversa pode ser bem reveladora. Ok, vamos começar pelo nome, que já é curioso. Biocibernética. Uma das fontes define cibernética como a ciência dos processos de controle e regulação, certo? Precisamente. A grande sacada do Dr. Smith, que era engenheiro, foi olhar para o corpo humano de um jeito diferente. Não como um mecânico olha para um carro, sabe, com peças isoladas. Que quebram e precisam ser trocadas. Exato. Ele olhou para o corpo como um engenheiro de sistemas olharia para um computador. Um sistema de informação complexo, interligado. Gosto da analogia. Então, seguindo essa lógica, uma doença crônica não seria necessariamente uma peça quebrada. Exatamente. A proposta dele é que muitos problemas crônicos não são falhas de hardware, ou seja, uma estrutura física que se danificou para sempre. Seriam, então, erros de software. Perfeito. Erros de software. São distúrbios funcionais nos circuitos de controle. O sistema está intacto, mas o programa que comanda tudo está rodando com falhas, o que gera dor, inflamação, desequilíbrio. Isso faz muito sentido. Porque se há um erro de código, em teoria, você poderia inserir um novo código para corrigir. É essa a ideia por trás do tal código PIN orgânico. É exatamente essa metáfora. A pergunta que o Smith se fez foi, ok, mas onde fica o teclado para inserir esse código no corpo humano? E a resposta que ele encontrou foi a pele. A pele? Sim, ele via a pele como uma imensa touchscreen, uma interface direta com o sistema de controle interno do organismo. Uau! Uma touchscreen. É uma imagem muito poderosa. Então, a terapia consiste em digitar algo nessa tela? Como é que isso funciona? É com as mãos? Com agulhas? Nenhum nem outro. A técnica usa um instrumento específico, com uma ponta que não perfura a pele, para aplicar o que ele chamou de micropressão. Micropressão. Isso, micropressão, em pontos reflexos muito específicos. Mas o detalhe mais importante e que uma das fontes quantifica de forma, assim, impressionante, é a intensidade do estímulo. Imagino que precise ser forte para conseguir resetar o sistema, não? Aí é que está o ponto contraintuitivo. É o completo oposto. O estímulo é inacreditavelmente sutil. Quão sutil? Um dos artigos que a gente leu compara a carga usada na Biocybernetic era de 1/20 milavos... 20 milavos. Sim, 1/20 milavos da carga usada em outra técnica da época, a eletroacupuntura de voo. A ideia é que o toque seja tão leve que o corpo não o interprete como uma agressão. Ah, entendi. Se o estímulo é forte, o corpo se defende. Exato, ele entra em modo de defesa. Se o estímulo é sutil, ele o interpreta como informação. Isso é radical. Porque a gente sempre pensa que para resolver um problema sério, o tratamento tem que ser intenso, né? Uma massagem forte, uma manipulação. A ideia de que um toque quase imperceptível pode ter mais efeito é surpreendente. A chave é essa.
O objetivo não é forçar uma reação, mas sim sugerir ao sistema de autorregulação um caminho de volta ao equilíbrio. É como dar um leve toque no ombro de alguém para chamar atenção em vez de gritar. O sistema percebe o sinal e inicia o seu próprio processo de autocorreção. Ok, a teoria é bem elegante. Mas e na prática? Como isso se parece na vida real? Quando uma pessoa vai para uma sessão, o que acontece? É aí que a tese de doutorado brasileira vira a nossa principal fonte, né? Sim, ela descreve o cenário com muitos detalhes. A pessoa deita confortavelmente numa maca, geralmente de barriga para baixo, aí o terapeuta usa o instrumento e aplica a técnica nos pontos das costas por uns 20 minutos. E depois? Depois disso, a pessoa fica em repouso por mais 10 minutos, simplesmente deitada, quieta, absorvendo os efeitos. 20 minutos de toques sutis e 10 de repouso. Parece bem tranquilo. A aplicação em si mas a pesquisa destaca uma coisa: o ambiente é parte fundamental do processo. Não é um ambiente clínico, frio, sabe? Certo. O estudo menciona o uso de músicas instrumentais, com sons da natureza e mais, uma sequência específica de 3 sprays de aromaterapia é usada no ambiente. Um antes, um durante e um depois. Tudo para criar uma atmosfera de acolhimento. Ok. Com todo respeito à pesquisa, mas música, aromaterapia. Um cético poderia perguntar: como a gente sabe que o efeito não é só placebo? O relaxamento, a atenção do terapeuta. Claro, Como os pesquisadores conseguiram isolar o efeito da técnica em si? essa é a pergunta de $1 milhão, né? E os pesquisadores levaram isso muito a sério. O estudo foi um ensaio clínico randomizado e controlado. Eles pegaram 40 pacientes e dividiram em 2 grupos. Um recebeu o tratamento e o outro? O grupo controle, passou por todo o ritual. A mesma sala, mesma música, mesma aromaterapia, o mesmo tempo deitado, só que sem receber a aplicação da técnica específica, da micropressão. Ah, isso muda tudo. Então eles criaram as mesmas condições, exceto pelo estímulo principal. E o que os números disseram? O grupo que recebeu a técnica, de fato, melhorou mais. Sim, e de forma estatisticamente significativa. Os dados mostraram uma melhora clara na qualidade de vida do grupo de tratamento. O maior impacto foi no que eles chamam de domínio físico. Domínio físico inclui o quê? Dor. Exato. Dor, qualidade do sono, mobilidade, capacidade de trabalhar, coisas bem concretas do dia a dia. A percepção da dor, tanto a intensidade quanto ela atrapalhava a vida, diminuiu expressivamente. E isso se manteve mesmo controlando outros fatores. Sim, eles ajustaram para idade, sexo, sedentarismo, e a melhora continuou lá. Não foi coincidência. Os números são bem convincentes. Mas você mencionou que a pesquisa também conversou com os pacientes. São essas histórias que dão vida aos dados, né? E que histórias! Elas são a alma da pesquisa. Pega o caso de uma participante, a Tatiana. Ela tinha uma dor crônica tão severa que o prognóstico médico dela era desolador. O que disseram para ela? Disseram que ela não tinha mais cartilagem no local e que a dor seria para sempre. Imagina o peso de ouvir uma coisa dessas. É uma sentença. Chegar para uma terapia carregando um prognóstico desses deve ser uma barreira enorme. Sem dúvida. Ou o caso de outra participante, a Estela. Ela passou por um trauma pessoal muito forte e entrou numa depressão profunda. Chegou a ter tentativas de suicídio. O tratamento psiquiátrico convencional não estava funcionando. Então as duas chegaram nesse estado que a gente falou no início, o Austerapirth. Exatamente. Sentindo que já tinham tentado de tudo. E o que elas relataram depois das sessões? Foi só alívio da dor? Foi muito além. Claro, o alívio da dor foi central, mas elas usaram palavras como leveza. Descreveram um relaxamento profundo, que não sentiam há anos. Relataram melhora na ansiedade, no sono e, principalmente, uma nova capacidade de lidar com o estresse. A dor, que antes era o centro do universo delas, foi perdendo o protagonismo. Isso me leva a pensar no perfil de quem se beneficia mais. Pelos casos que você citou e pelos textos do Dr. Smith, parece que não é uma terapia para qualquer coisa, tipo uma gripe. Doentes. Ou seja, para aquelas condições onde o sistema de autorregulação do corpo
está em desequilíbrio, mas sem uma lesão estrutural que precise de cirurgia, por exemplo. É para quando o software do corpo está em pane. E é aqui que a pesquisa brasileira traz o que, para mim, foi a descoberta mais fascinante de todas. Eles não só viram que as pessoas melhoravam, mas também identificaram um perfil de quem parecia se beneficiar mais. Sim, e é um achado que força a gente a pensar sobre o que realmente significa a cura. O estudo encontrou uma correlação direta e forte entre os benefícios da terapia e o nível de autoconsciência dos pacientes. Espera um pouco. Isso é incrível. Autoconsciência. O que eles querem dizer com isso? Que a terapia funciona melhor se a pessoa for mais introspectiva ou algo assim? A inclinação da pessoa à espiritualidade e a sua abertura para o cuidado interpessoal, para a conexão com outras pessoas. E a conclusão foi? A conclusão foi clara. Os participantes que tinham essa abertura maior, que valorizavam a conexão humana e buscavam um sentido nas suas experiências, foram os que relataram os maiores ganhos. Então, o sucesso da terapia não depende só do estímulo na pele, mas de algo que acontece dentro do paciente. Quase como se a receptividade da pessoa abrisse a porta para o tratamento funcionar melhor. Exatamente. A análise qualitativa das entrevistas mostra isso de uma forma explícita. Os pesquisadores notaram que as duas participantes com os maiores scores de autoconsciência, a Tatiana e outra chamada Ângela, Certo. foram as que mais usaram as palavras amor e carinho para descrever o tratamento e a atitude dos terapeutas. Elas mencionaram essas palavras dezenas de vezes. Uau! Então, para elas, não era só um procedimento técnico. A experiência foi de receber cuidado, afeto. E isso, de alguma forma, potencializou o efeito fisiológico da técnica. Sem dúvida. O processo terapêutico é muito mais do que um instrumento tocando a pele. É uma visão totalmente holística, então. Completamente. É a combinação do estímulo sutil, do ambiente preparado para acolher, da relação de confiança com o terapeuta e, crucialmente, da interpretação que o paciente dá a tudo isso. É como se todos esses elementos juntos enviassem ao corpo a mensagem: você está seguro, pode começar a se curar. Certo, vamos amarrar as pontas, então. Resumindo o que a gente viu hoje, a Biokybernetic Smith é uma técnica não invasiva baseada na ideia da cibernética de que o corpo é um sistema de informação. Isso, e que muitos problemas crônicos são erros de software, não de hardware. A técnica usa uma micropressão na pele, a nossa touchscreen, para enviar sinais muito sutis que ajudam o sistema a se autorregular, a reiniciar. E temos evidências científicas de um estudo brasileiro muito bem feito que mostram a eficácia dela para reduzir dor crônica e melhorar a qualidade de vida, especialmente para quem se sente sem opções na medicina convencional. E talvez o ponto mais profundo de todos é que o sucesso do tratamento parece estar ligado a algo além da técnica em si. A receptividade do paciente ao cuidado, a percepção de estar sendo tratado com carinho e afeto parece ser um catalisador poderoso para a cura. O que nos deixa com uma reflexão final. Se a eficácia de uma terapia que atua no corpo está tão ligada à nossa capacidade de encontrar significado e valor no cuidado que recebemos, o que isso realmente nos diz sobre a separação que a nossa cultura e a nossa medicina tanto insistem em fazer entre o corpo, a mente e o espírito no processo de cura?